Alexandre, deixa eu te apresentar então aqui, te chamar, que bom que deu certo, eu estava achando que você não estava conseguindo entrar. O Alexandre Lourenço, ele é guia de turismo, ele é nascido e criado na favela da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. E em 2022, ele criou o projeto Caminhando com História, que hoje conta com 30 roteiros de walking tour e visita guiada, que contam a história do Brasil e do Rio de Janeiro, além do que está nos livros de história, com a perspectiva decolonial e antirracista e que desmistifica heróis e promove o resgate histórico de pessoas que foram apagadas das narrativas oficiais dos eventos que formaram a nossa sociedade. Alexandre Lourenço, seja bem-vindo aqui ao Cultura Brasileira. Tudo bem? Você consegue me ver, me ouvir aqui? A gente está te vendo, tem uma luz aí bem em cima de você, Deixa eu mas tentar a gente está mudar aqui. conseguindo te ver. Melhorou? Um pouquinho. Se você conseguir um pouco mais. Aí, agora está um pouco melhor. Ah, tá. Boa noite, Thalita. Boa noite todo mundo que está participando dessa live maravilhosa. Estou acompanhando vocês há um certo tempo. Devido às minhas precariedades de conhecimento de informática, eu tive dificuldade para entrar, mas acho que agora está Tudo funcionando. certo. Eu Faz respondendo a sua parte. pergunta, o turismo histórico, como eu procuro focar a minha carreira, ele está tendo um grande foco agora nos grandes centros. Por exemplo, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Praticamente o monopólio das atividades turísticas era levar turista para o ponto turístico. Era Cristo Redentor, Maracanã, Escadaria Selarón, que agora é um dos mais recentes, Pão de Açúcar. Esse resgate da ancestralidade tem ganhado espaço atualmente, mas em outros locais do Brasil, especialmente Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o turismo histórico sempre esteve em foco. Agora a gente está tentando trazer esse foco para a ancestralidade no nosso Rio de Janeiro. Como você falou, a gente já tem mais de 30 roteiros do projeto Caminhando com História, onde a gente procura visitar os locais e contar a história de um modo que não aparece nos nossos livros, porque as narrativas que nós temos são uma fábrica de heróis e, ao mesmo tempo, também servem para apagar quem não se encaixa no padrão de heroísmo da época. E fala um pouco desses roteiros todos, porque assim, me parece, Alexandre, até a gente se conheceu, que eu estava fazendo, inclusive, gente, deixa eu aproveitar e falar aqui, para quem é membro do canal, a gente produziu aqui, o Maxwell editou, a gente colocou, nos próximos dias vai estar aí. A gente fez um especial sobre Pequena África. Eu escolhi alguns pontos, porque são muitos pontos de Pequena África. Vou pedir para o Alexandre, inclusive, falar sobre isso. E aí a gente falou um pouco assim, né? Não da maneira completa, mas da forma mais sintetizada possível para quem para tentar entender um pouco da história sobre essa pequena África, o que, que é pequena África, o que, que consiste. E aí, então, para quem é membro, tem acesso aí, que é um conteúdo exclusivo para membro do canal. E aí, aproveitando o gancho, Alexandre, eu queria te perguntar, porque me parece, percepção mesmo, de que a partir então desse processo, que essa pequena África, ela ganha essa dimensão, né, e a procura cada vez mais para fazer esse roteiro, a partir do descobrimento, digamos, ali do Cais do Valongo, né, que foi lá nas obras do Porto Maravilha, no início dos anos 2011, 2012, e aquilo ali foi aglutinando mesmo, e me parece, aí isso que eu, né, gostaria que você pudesse falar um pouco mais, que isso deu uma dimensão maior e essa procura passou a acontecer cada vez mais, assim. Não sei se é isso mesmo, que é uma percepção, então isso que eu gostaria de te ouvir. Enfim, é uma percepção bem acertada, tá? Eu não uso o termo descoberta, porque o Cais do Valongo ele consta de documento oficial. O primeiro ponto de chegada dos pretos e pretas que vieram escravizados de África para trabalhar aqui no Brasil era na Praça 15, que a gente tem o Terminal das Barcas. E aquela estrutura ali ao lado era o mercado, onde os recém-chegados eram comercializados. Isso durou até 1774, quando, por decreto, o vice-rei ele determinou o Cais do Valongo e o novo local do cemitério dos pretos e pretas que chegavam e morriam antes de serem vendidos. Por isso que eram chamados de pretos novos. Então, se já constava de decreto, não pode ser falado de descobrimento. O que houve, na verdade, foi um apagamento.
Em 1831, o cais foi coberto. O próprio governo, na época, que era o governo da regência, promoveu uma festa para a chegada da Imperatriz Teresa Cristina. Aquele local ficou chamado Cais da Imperatriz e se esqueceu que o Valongo estava ali. E, a partir daí, os governos foram se sucedendo, várias construções estão ali. Você visitou, né? Você vê que aquele espaço ali não cabe um navio do século XVIII, do século XIX ali. O cais era muito maior do que aquilo ali, mas aquela parte foi a que foi desenterrada e o apagamento foi revelado. E essa dimensão que você fala é porque as entidades do movimento negro se mobilizaram para que aquilo não fosse apagado e a Unesco se envolveu também. Então, isso deu uma repercussão muito maior. E aí você então, no seu projeto, você diz que tem mais de 30 roteiros, são 30 caminhos, são todos do Rio de Janeiro? Assim, se você puder falar um pouco mais do que são esses roteiros todos? Não, não só do Rio de Janeiro, não. São da região metropolitana também, como a Baixada Fluminense, como Niterói, e de outras cidades também, de outros estados, especialmente Minas Gerais e São Paulo. A gente conta a história do Rio de Janeiro e do Brasil. O Rio de Janeiro é foco, porque ele foi capital do Império por 193 anos. Foi capital da colônia, do Reino Unido, primeiro reinado, regência, segundo reinado e república. Mesmo depois da fundação de Brasília, algumas instituições federais ainda continuaram funcionando aqui no Rio de Janeiro até suas instalações estarem prontas na nossa atual capital federal. Então, muito do que acontece no Rio de Janeiro, nesse período todo, de 1763 até 1960, foi determinante no Brasil todo. Então, o Rio de Janeiro é o foco, mas não se limita só ao Rio de Janeiro, não. Nós temos roteiro na região serrana, as cidades imperiais de Petrópolis, Teresópolis, cidade de Penedo, o Vale do Sul Fluminense, que teve a plantação do café no século XIX, Valença, Vassouras, principalmente, a região metropolitana, Caxias, Nova Iguaçu, Magé, Niterói, que é aqui também perto do outro lado da Ponte Rio, como a gente fala, Ponte Rio-Niterói, e também em outros estados. O propósito do projeto é contar essa história além do mito. Recentemente a gente teve, no dia 21 de abril, feriado, teve o roteiro de Tiradentes, e a gente vê como que a figura dele foi tão mitificada e como que esse mito ficou na memória popular, ao ponto de perdurarem agora o quê? Quase 200 anos depois, mais de 200 anos depois. Então, o propósito do projeto é desmistificar esses heróis e dar um contexto baseado nas pesquisas e no que foi publicado na época sobre os eventos, os personagens que foram romantizados e principalmente que foram apagados. A gente vê que, na grande maioria dos casos, ou foram pretos e pretas escravizados e também mulheres que sempre tiveram seu papel diminuído na nossa sociedade. E esse roteiro de Tiradentes, que você até fez recentemente em razão do feriado, né? Ele é aqui do Rio, e aí você conta como é que foi essa história de Tiradentes aqui na cidade do Rio de Janeiro, é isso? Exato, porque o nome do movimento é Inconfidência Mineira, né? É um outro nome que eu procuro não usar, porque a Inconfidência ela é só do ponto de vista do português. Inconfidência é quebra de confiança. Eles foram processados por quebrar a confiança do rei de Portugal. Eu uso mais conjuração, que é um movimento popular. E apesar do nome Inconfidência Mineira, ele aconteceu mesmo, foi no Rio de Janeiro. Foi aqui que o Tiradentes foi preso, foi aqui que ele foi julgado, foi quando ele passou a morar aqui, a partir de 1787, mais ou menos, que ele teve contato com os ideais iluministas, que ele leu Rousseau, que ele leu John Locke, que ele leu Montesquieu. Então, ele começou a pregar a separação do Brasil de Portugal, tanto que ele ganhou uns apelidos aí na estrada para Minas Gerais. Ele era o República, né? Então, ele se centralizou aqui no Rio de Janeiro. Ele morou muito aqui no Rio de Janeiro. Os últimos anos da vida dele foram aqui no Rio de Janeiro. Ele estava aqui tentando fugir para São Paulo, para depois voltar para Minas Gerais. Então, apesar do nome ser Inconfidência Mineira, muito desse movimento de emancipação, não só não referente ao Brasil, né, que é outro mito que a gente constrói, Tiradentes é chamado de Mártir da Independência do Brasil,
mas ele nunca pretendeu separar o país todo, a gente nem tinha um conceito de identidade nacional na época, era mais focado em Minas Gerais, mas foi um movimento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então é um roteiro que fica bem caracterizado totalmente aqui no Rio de Janeiro. Não, até porque, né, Alexandre, tem essa ideia também que o Tiradentes ele foi uma imagem capturada mesmo, assim, recapturada não, mas ele foi eh, trazido para a construção de uma memória de heróis brasileiros e até a própria personificação dele também, né, ali muito parecido com um certo Messias, muito parecido com Jesus Cristo também. Então, isso é para a criação de um imaginário, porque quando a gente fala de história, a gente está falando de criação que, realmente, eu estou vendo até o pessoal comentando aqui, de uma história oficial que tenta construir imaginários, que não necessariamente significam que aquele fato aconteceu daquela forma, né. É para ser recontado a partir de uma proposta do que se tenta entender do que foi a história do Brasil e aquilo ficar oficializado e ir para os livros didáticos, né. Exato, é uma história construída para fabricar heróis e apagar mazelas. E é desde o começo. Você pegar ali aquele quadro da primeira missa no Brasil, lá na Bahia Cabralha, o Frei Henrique lá rezando a missa, você vê os indígenas ali em volta, bonitinhos, sentadinhos, observando os portugueses rezando. E muita gente acredita nisso e não vê que a nossa sociedade, que é a chegada dos portugueses aqui, que chama de descobrimento, que é uma outra falácia, porque Espanha e Portugal já dividiam o terreno aqui da América do Sul, já tem registro de outros europeus que chegaram aqui antes, então o Brasil não foi descoberto em 1500, quando Cabral chegou aqui, mas foi uma invasão que foi fundamentada no genocídio, na escravidão indígena e no estupro. Mas aquele quadro ali da missa já mostra totalmente diferente. A independência é outro caso, tem aquele painel maravilhoso do Pedro Américo, Dom Pedro montado naquele cavalo branco maravilhoso, parece que é um dos contos de fadas, gritando independência ou morte. Então a gente vê que ele estava na estrada para Santos e ninguém botava um cavalo daquele, que valia mais do que uma casa, para subir serra. Ali era na base da mula. E que a nossa independência ela foi decretada 5 dias antes. A Leopoldina e o Conselho de Ministros, que era chefiado pelo Bonifácio, decidiram a separação no dia 2. Mas só que a mensagem só chegou para Dom Pedro no dia 7, quando ele teve aquela ideia. E outra coisa que é escondida também é que a nossa guerra de independência não terminou em 1822. Foram 3 anos. Se tiver alguém aí da Bahia conosco, vai poder falar das guerras que foram travadas, não só na Bahia, mas em boa parte do Nordeste, por 3 anos, inclusive que envolveu a população negra e o que restava da população indígena, que via na separação de Portugal e no novo governo brasileiro uma chance de reconhecimento e aliaram forças aos nossos brasileiros contra as forças portuguesas. Então, a nossa história ela é sempre essa construção de narrativa. Amanhã, por exemplo, vou fazer o roteiro de Machado de Assis, e tem gente que ainda hoje se assusta em saber que Machado de Assis era negro, porque todo o nosso aprendizado histórico foi um embranquecimento de Machado. No máximo que admitiu que ele era um mulatinho claro, ou como se dizia na época dele, um preto de alma branca. Mas o Machado era preto. O pai dele é a segunda geração de escravizado liberto. O avô dele foi escravizado. Ele nasceu ali pertinho de onde era o Cais do Valongo. Ele nasceu 8 anos depois. O cais foi fechado em 1831 e ele nasceu em 1839. Mas ele via aquela situação da escravidão, entendeu? Mas muita gente procura apagar isso do imaginário popular, do nosso próprio aprendizado didático. Gente que estranha até hoje o fato que Machado de Assis era preto. Então, a nossa história ela é uma série de arranjos para isso. Tiradentes é outro caso. A imagem mais antiga que a gente tem de Tiradentes é de 1890, já na República. E ele foi enforcado em 1792. É que, pelo decreto da rainha, né, ele se tornou infame até a terceira geração. E depois dos governos que sucederam, foi do neto, Dom Pedro I, e do bisneto dela, Dom Pedro II. Então, Tiradentes não teve espaço. Ele não tinha como
ser conhecido. Ele foi resgatado depois pela República, que não queria mais ter os portugueses como figuras representativas da nossa liberdade e tudo mais, e queria ter os estados, os heróis nacionais. Aí Tiradentes virou esse Cristo cívico que a gente chama, né? Imagem aí dele com aquela barba, toga, aquela túnica, cabelo grande, mas bem mais próximo das imagens de Jesus Cristo da Igreja Católica do que ele realmente era. É isso. Vou ler aqui alguns comentários que chegaram, que quero fazer mais perguntas para você, mas olha só, aqui Pode quem falar. está falando conosco, a Simone Vicente diz: "Gostei muito da visita guiada contada no Forte dos Reis Magos, em Natal". O Pablo Freitas também diz aqui, a história que o Alexandre está contando sobre o Cais do Valongo me lembrou do apagamento indígena no estado do Rio de Janeiro por uma lei em 1870, como registro livro, e o índio não virou pó de café. Sim, Que sim. mais? Se você quiser comentar, pode comentar, viu, Alexandre, esses comentários Porque aqui que eu o, estou o colocando. genocídio indígena era visto como uma necessidade, era tipo o destino manifesto. O português que vinha aqui trazer a civilização, trazer a verdadeira religião, e quem não se convertesse seria eliminado. Tanto que tem documentos da igreja na época chamando o preto e preta escravizado de liberto. Ele era chamado de liberto porque, segundo essa visão, o português foi em África e libertou o preto da idolatria da sua religião e lhe apresentou o evangelho. E que a escravidão seria tipo que uma expiação, um mal necessário para ele se converter. Por isso que o preto ele era obrigado a se converter ao catolicismo. Ele perdia totalmente a sua identidade, os grupos familiares eram separados, ele não podia mais usar o próprio nome, não podia falar mais o próprio idioma, recebia um nomezinho de santo, como diz lá na música, né? Recebia um nomezinho de santo, e a partir dali ele tinha que ser católico. Daí que veio o sincretismo religioso, a resistência silenciosa, a adaptação que o povo escravizado e seus descendentes fizeram para não serem perseguidos. Eles associavam as imagens católicas aos orixás que eles cultuavam em África e aqui no Brasil, e aí, através desse culto eles ficavam livres da pressão desumanizante dos portugueses. Inclusive, eu tenho um roteiro, que é pelo centro do Rio, que são as igrejas que foram construídas pelas Irmandades Negras, as primeiras entidades que deram personalidade jurídica ao povo preto, porque era preciso você ter autorização do governo para construir uma igreja, para angariar fundos, fazer rifas, quermesses e tudo mais. Então, essas entidades foram as primeiras a dar personalidade jurídica para o povo preto e foram muito importantes para, por meios legais, que é a compra de alforria, e meios ilegais na época, que era dar fuga ao escravizado, salvar muitas vidas que seriam mais outras destruídas com a escravidão. Agora, ô Alexandre, deixa eu te perguntar, esses roteiros, né, que você tem feito, esse seu trabalho, como é que você tem de demanda, assim? Quem que te procura mais? Como é que você forma esses grupos? São mais grupos escolares, por exemplo? São turistas? As pessoas te procuram? Como é que é essa demanda para você, assim? Como é que chega até você? E quem Eu mais? anuncio, Quem mais que procura? eu anuncio no site Simpla, tá? E depende do roteiro. Da pequena África, ele é muito procurado por escolas, turistas principalmente, entendeu? Os da visita guiada, a gente sofre um grande problema aqui no Rio de Janeiro, que muitos dos espaços de cultura estão fechados no final de semana, que é quando o povo da cidade tem tempo para passear. Então, por exemplo, tem locais como o Palácio Tiradentes, por exemplo, eu levo muito mais turista lá do que carioca, porque só fica aberto de segunda a sexta e só quem tem tempo mesmo é o carioca que está de férias ou um turista. Então, tem alguns locais que, infelizmente, o acesso é complicado pro carioca. O centro do Rio de Janeiro recebe 1 milhão de pessoas todos os dias, mas boa parte dessas pessoas não estão lá para passear, estão lá para trabalhar, estão lá para fazer negócio, estão lá para comparecer ao tribunal, para estudar, uma série de coisas.
Então, esses espaços acabam ficando restritos aos turistas. Mas eu anuncio os meus eventos no site Simpla, eu vou baseando, né? Como eu te falei, eu tenho mais de 30 roteiros, então eu vou escolhendo 6. Eu faço 6 eventos por semana, eu escolho 6 e posto lá da minha semana de eventos. Tem alguns que são mais procurados, como Pequena África, e tem outros que não são procurados assim bastante. Esse das igrejas, por exemplo, que muita gente pensa que é turismo religioso, fala, não, não vou porque eu não sou católico, eu não vou porque eu não gosto disso, mas não é um evento de turismo religioso, é um evento de turismo histórico, que através da construção das igrejas vai explicando a sociedade, vai mostrando como que cada templo é construído, as relações de poder estabelecidas ali. E também um roteiro que eu faço muito, eu procuro fazer mais, né, que não tem muita procura, é o de cemitério. Cemitério é atração turística no mundo todo, mas parece que no Brasil o povo tem medo de visitar. É verdade. Esses dias a gente conversou aqui com outro profissional que faz também, guia de cemitérios, né, ele faz mais em São Paulo, interior de São Paulo também. Ele fez aqui no cemitério São João Batista, também uma vez, e de fato, né, tem essa é uma tradição que ela me parece que é mais internacional mesmo, assim, né, aqui no Brasil não se tem muito essa procura, me parece, assim, não sei, aqui se você já fez, como é que é essa demanda nos cemitérios, porque realmente em outros lugares isso é meio é bem bastante procurado, né, Alexandre? O único circuito de cemitérios que eu tenho uma certa procura é o que conta a história dos escravizados, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos 2 locais de enterramento chamado Preto Novo. O preto, quando ele chegava, ele era para ser vendido. A partir do momento que o navio negreiro chegava na Bahia, o corpo do preto já não podia mais ser descartado. Ele tinha que vir para cá e, pelo preto não ter sido vendido, ele tinha que ser enterrado em algum lugar. Eu nem gosto de chamar de cemitério, porque quem já visitou um cemitério vê a organização, a limpeza, a possibilidade de localizar os corpos e tudo mais. Aqui não, eram valas comuns mesmo, bem rasas, que eram abertas e os corpos eram jogados lá, queimados as ossadas e focado os fragmentos dos ossos para chegar a outra leva de escravizado e por aí vai. Então eu faço um roteiro pelos 2 cemitérios chamados, né, chamam de locais de enterramento, um que era no Largo de Santa Rita, o atual, que é no Instituto Pretos Novos, que eu recomendo a visita a todo mundo que é do Rio de Janeiro, ou a você que tá viajando, pretende vir aqui para o Rio de Janeiro, Instituto dos Pretos Novos, só botar IPN no Instagram que vocês vão ver. É uma instituição que funciona desde 1996. É uma casa onde foi descoberto ali pelos próprios moradores a presença da ossada. No caso dele foi descobrimento, que eles não sabiam, né? Que o governo simplesmente jogou terra por cima e deixou o povo construir casa. Então eles descobriram lá o Preto Novos e disponibilizaram esse local para pesquisa, para nossa consulta e para visitação. Quem estiver no Rio de Janeiro puder vir, visite lá. E o terceiro local que eu vou com esse guiamento é o Cemitério dos Ingleses, que Dom João VI veio para cá em 1808, né? Primeiro chegou na Bahia, depois chegou aqui no Rio de Janeiro, escoltado pelos ingleses. E esses ingleses tinham um problema que eles não podiam sepultar seus mortos, porque nessa época os cemitérios eram ao lado das igrejas católicas. Então, por eles serem protestantes, eles não podiam ser sepultados lá. Aí Dom João concedeu um terreno muito bonito, até por sinal, para que eles pudessem sepultar seus mortos. Então, eu faço o contraste, porque o modo como o corpo, o cadáver, o resto humano é tratado, mostra como que a sociedade considerava aquela pessoa quando ela era viva. Então, eu levo nesses cemitérios 2 Pretos Novos e no cemitério dos ingleses. Muito bom. Eu acho se você falou, eu acho que eu não peguei aqui. Onde que fica o cemitério dos ingleses, Alexandre? Então, tem o cemitério dos Pretos Novos, que você visitou lá, na Sim. rua Pedro Ernesto, número 32. O cemitério dos ingleses fica a 5 minutos. Você seguindo naquela rua ali, tem o Mucabe, onde a gente conversou, lembra? Uhum, sim. Mas no final da rua, virando à direita, fica o cemitério dos ingleses. É um Olha contraste só. social
em tão pouco espaço de tempo, 5 minutos de caminhada. E super organizado, né, super, enfim, estruturado, Total, organizado. ele na época que ele foi fundado, em 1808, ele ficava no litoral. O pessoal chegava de barco, ficava ali sentado tem uma colina, que a Gamboa é um morro, né? Tem uma colina ali onde o pessoal ficava, é, totalmente arborizado, tudo bem cuidado, lápide limpinha, até hoje é assim lá. Então, esse contraste social é o que eu procuro mostrar para ver como que essa noção de que o preto, de que a preta ele valia menos, ela não começa de hoje. Por isso que eu acho que é importante mostrar essa situação. Tem muito professor de história no meu Instagram e um deles estava postando sobre Monteiro Lobato, falando que não se deveria consumir as obras de Monteiro Lobato, que ele era racista. E com todo respeito ao meu amigo professor, eu discordei dele. Eu falei, professor, por fim, eu trabalhava os livros de Monteiro Lobato na sua sala. Porque hoje em dia, quando a gente fala de racismo, tem muita gente que confunde com vitimismo. Fala, mas por que está se incomodando? O cara lá só imitou um macaco, o cara lá só fez isso. Lendo os livros de Monteiro Lobato, visitando esses locais, a gente vê o motivo da nossa luta. Por que é resistência? Você repara bem, todo dia 20 de novembro tem aquele meme do Morgan Freeman, falando, não importa a consciência negra, consciência branca, amarela, o importante é a consciência humana. Aí a gente mostra por que é importante a consciência negra. A consciência negra foi um ato de resistência. Era para a ancestralidade preta ter desaparecido. Como eu falei, os grupos familiares eram separados, a pessoa era proibida de falar o seu idioma, ela recebia um outro nome. Se hoje o povo preto tem memória, é porque a gente resistiu. Por isso que é importante destacar a consciência negra. Isso aí, exatamente. E você saberia me dizer se essa procura, ela tem sido, eu não sei se maior, né, porque eu não sei se dá para contabilizar, dá para fazer essa proporção, mas ela tem sido cada vez mais procurada, assim como eu até falo isso, né, quando eu produzo esse material aqui para o canal, de que as pessoas elas têm tido cada vez mais consciência quando elas vêm para o Rio de Janeiro, por exemplo, mas a gente pode falar de outros lugares, como Minas Gerais, que você também trabalha, mas aqui falando de Rio de Janeiro, que o turista ele chega, de repente, ele já conhece o Cristo Redentor, aí quer ir lá no Pão de Açúcar, quer ir para a praia de Copacabana, tirar foto na frente do Copacabana Palace. Existe essa procura cada vez maior para esse turismo, de memória no Rio de Janeiro, assim, você, tem essa percepção? Tenho sim. Existe uma percepção de uma procura espontânea. O turista já chega na rodoviária ou no aeroporto e pergunta. No caso da Pequena África, principalmente da Pedra do Sal, que é o local que tem lá o pagode, que está famoso, que aparece na Rede Globo e tudo mais. Então tem uma situação espontânea. Agora, antigamente as agências tinham que praticamente empurrar um roteiro desse. Agora não, tem turista que já vem. E o Rio de Janeiro é um dos locais que mais recebem turistas pela segunda, terceira e quarta vezes. Então, alguns já esgotaram sua cota de ponto turístico e agora querem conhecer esse outro lado, porque o turismo pela Pequena África, por exemplo, não é só um turismo histórico, a gente mostra a atualidade também. Né? Lá tem o restaurante Omolocum, por exemplo, está fazendo propaganda de graça com a chefe Renata, onde ela dá uma aula de ancestralidade ali. Ela escolhe um orixá para homenagear todo mês e baseia todo o cardápio naquela homenagem. Então, além da pessoa provar lá a gastronomia dos santos, como ela fala, ainda aprende mais sobre ancestralidade. Tem um pagode na Pedra do Sal, tem o centro da escrevivência da gloriosa Conceição Evaristo. Então, é um roteiro que abarca desde o século XVI até a nossa atualidade. Então, ele chama muita atenção. E é um roteiro de identidade. Muita gente se vê ali. O Brasil é um país essencialmente miscigenado, então muita gente não tem consciência da sua herança ancestral, ou foi condicionado a ignorá-la. Né? A gente tem um hino na República, que tem aquele refrão famoso, liberdade, liberdade, abrevada sobre nós. Um verso desse hino fala assim,
nós nem cremos que um dia em nosso meio escravos houvesse. É um hino de 1890, ou seja, mais ou menos um ano e meio depois da abolição da escravatura, e já estava se construindo na identidade nacional a noção de apagar a escravidão. Pois é, por isso que é extremamente importante esse trabalho que você desenvolve. E aí eu queria te pedir então para você contar um pouco mais e falar sobre esse roteiro que você vai fazer amanhã, contar um pouco dessa caminhada histórica sobre acho que deixa eu até ver se eu consigo subir um pouquinho mais aqui, acho que não. Mas sobre a Aí, vida e a obra, né, do Machado de Assis, os lugares que ele, né, segundo aqui você estava falando, que ele passou, ou que ele também se identificou para poder construir as suas obras todas, é mais ou menos isso? Esse percurso que vai ser feito? sim, sim, você descreveu muito bem. O Machado, como está aí na minha descrição, né? Ele seguiu aquele ditado da vida que imita a arte. As ruas do Rio de Janeiro eram mais do que cenário, era inspiração para ele, eram personagens. E o único bairro que aparece em todos os livros do Machado de Assis é o centro. Então, essa caminhada histórica ela mostra isso que o Machado também, pessoalmente, ele buscou o centro da cidade. Ele nasceu ali afastado do limite do centro, né, ali na Gamboa, onde hoje é o bairro do Livramento, né? E ele fez seu caminho para o centro. Ele ficou órfão cedo, sentiu muito a perda da mãe, foi morar lá onde hoje é a Tijuca, e depois, com 15 anos, ele já estava no centro, vendendo quitutes que a madrasta dele fazia e engraxando sapatos. O meu roteiro, por exemplo, começa na Praça Tiradentes, que é um ponto focal para o Machado de Assis. Foi ali que ele publicou o primeiro texto dele, foi ali que ele encenou a primeira peça dele, e anos depois foi um dos locais que ele mais passou a detestar no Rio de Janeiro. Eu conto isso aí no roteiro, vou deixar em suspense aqui. Então, esse roteiro ele faz todo esse percurso, desde onde Machado de Assis nasceu, até a casa de Machado de Assis, como é chamada, a Academia Brasileira de Letras. Ele foi o primeiro o fundador da academia, o primeiro presidente. E ele presidiu a academia de 1897 a 1907, um ano antes dele vir a falecer. Então a gente vai contando toda essa trajetória, e não só os fatos, digamos assim, conhecidos, mas fatos pitorescos. Machado passou por tudo no centro do Rio de Janeiro. Ele passou vergonha, ele criou briga, ele passou mal, ele fazia as suas pesquisas literárias pelas confeitarias, escutando o que as pessoas falavam. Então, o Machado viveu o centro do Rio de Janeiro na sua essência. É isso que a gente vai falar nessa caminhada histórica, lembrando tanto as passagens dos livros dele, quanto as passagens da vida dele. Vai ser um final de semana de muita caminhada histórica. E tem esse evento do Machado de Assis no sábado, e no domingo nós vamos percorrer o bairro da Glória, que é um bairro já do século XX. O bairro da Glória ele fecha o centro e começa a Zona Sul. Então tem toda uma sequência de monumentos, de prédios históricos que a gente vai visitar. Vamos subir o, o plano inclinado, conhecer a Igreja do Outeiro da Glória, e no final a gente vai conhecer outro ponto turístico que está ganhando muito destaque, que é a Feira da Glória, que tem muita música, gastronomia, antiguidade, é um dos pontos mais visitados atualmente no Rio de Janeiro. Muito bom. Olha só, gente, eu estou deixando para vocês aqui o destaque da página do Alexandre, para quem quiser procurar lá, ter mais informações, acompanhar o trabalho dele também, porque tem bastante material lá, e esses roteiros todos também. E ali tem o Simpla, né? Tem o link para quem quiser fazer os roteiros com o Alexandre. Então, vejam aí. Deixa eu só ler aqui outros comentários que chegaram. Sim. O José Esper que diz: "Esse trabalho é tão importante para o conhecimento do valor do povo trabalhador", tem toda a razão. Também aqui Ita Drones que diz: "Jesus também não era branco", sempre bom a gente relembrar isso, né, que Isso aí. importante,
de onde que ele nasceu, impossível ele ser essa ideia de branco, inclusive é uma invenção, né. Sim, Branco, negro, é o que a isso gente tudo é uma chama de grande uma invenção. representação, entendeu? Porque quem produz a arte sempre procura trazer para sua própria imagem, entendeu? Então o Jesus sempre vai ser loirinho de olhos azuis porque é a imagem do europeu. É o que ele acha que era certo. Não é uma coisa assim tão sem noção, por exemplo, que o Hitler, por exemplo, um antissemita clássico, ele se associava à igreja luterana e falava de Jesus, entendeu? Que para ele Jesus não era judeu, sei lá, alguma coisa que passava na cabeça daquele monstro. Mas cada local tem uma noção identitária de quem foi Jesus. E aqui ficou para a gente foi a europeia, do Cristo lá, olhos claros, pele branca, que não corresponde em nada à realidade. Perfeito. Bom, e aqui, olha só, também o Azodrob, acho que é assim, não sei se eu falei certo, Azodrob, talvez, né, um S só. Diz ele: "Os rituais de enterramento dos sequestrados escravizados eram totalmente desconsiderados". Inclusive no Instituto dos Pretos Novos, o que foi encontrado, né, Alexandre, além das ossadas todas, era todo um material, toda a cultura material que vinha junto. Então, além das ossadas encontradas, também tinha muitos vestígios, né, de materiais que estavam juntos ali, né. Infelizmente, tem que discordar do nosso querido aí, né, não tinha ritual não, cara. Era procedimento, era cavar a terra e jogar o preto. É bom entender que Portugal está na África desde 1415, com a fundação da Fortaleza de São Jorge na costa de Angola. Então, quando os escravizados começaram a chegar aqui, a partir de 1540, 1550, muitos desses escravizados já eram católicos. E mesmo assim, quem administrava o cemitério lá de Santa Rita eram os padres. E eles cavavam uma cova rasa e jogavam o corpo lá. Eles ganhavam dinheiro para isso do governo, tá? Eles jogavam o corpo lá, quando se decompunha, eles queimavam o que restou, depois focavam para vir a próxima carga. Inclusive, ocorreu um espetáculo dantesco, que foi até documentado por um alemão, que eles tampavam ali a cova, né? Então, quando chovia, aquela terra era lavada, e quando o povo lá rico chegava na sua carruagem para a missa pela manhã, tinha rato, tinha cachorro comendo parte de corpo, tinha parte de corpo boiando, que chovia, a rua ficava cheia. Entendeu? Um espetáculo horrível, nunca houve ritual nenhum, não. Era total descaso, entendeu? Era simplesmente abrir ali uma cova rasa, inclusive tem um livro que eu sempre vivo esquecendo o autor, que eu adoro esse livro, chama A Flor da Terra, A com crave, A Flor da Terra, que ele descreve todo esse procedimento. Eu falo desse livro no nosso material, também me fugiu o nome do autor. Eu sei que quem escreve o prefácio do livro é o grande historiador, o José Murilo de Carvalho, mas eu menciono, mas eu também sempre esqueço o nome desse livro. Aliás, esse livro foi uma das fontes, né, também de inspiração para o enredo da Mangueira desse ano 2025, chama A Flor da Terra, e que conta realmente um pouco da história, de parte desse povo que é o povo banto, né, e tudo que eles contribuíram aqui para a construção da história do Essa parte das Brasil, da fontes história. Essa parte das fontes é um problema no meu roteiro. Eu até falo assim no começo, eu falo, gente, olha, vocês vão escutar aqui algumas propostas, algumas situações que não estão no livro de história. Podem acreditar, nada que eu falei aqui vem das fontes, das vozes na minha cabeça. Tudo tem referência. É trabalho de pesquisador, registro de jornal da época, registro de fotografia da época. E eu falo para as pessoas, o que eu não souber, vocês podem me mandar mensagem que eu te mando a referência. E você tem me ajudado, que muita gente tem pedido a referência depois pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram, e acabam se tornando meus amigos e que continuo acompanhando os outros roteiros do projeto Caminhando com História. Muito bom. Olha só, aqui encontrei o livro. É esse aqui, ó, A Flor da Terra, O Cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, é do Júlio César Medeiros da Silva Pereira. Júlio É um César, ba desculpa é, ter feito seu nome. é isso aí.
Muito bom. Bom, deixa eu seguir aqui com os comentários então, o Pablo Freitas que diz, né, conhecer a Pedra do Sal, o Morro da Conceição e o Cais do Valongo, guiado por um amigo Alexandre, xará do entrevistado. Foi uma Ah, que viagem no legal. tempo. Também um professor de geografia levou a nossa turma ao centro. A Laila Amaral aqui também diz: "O projeto do Instituto dos Pretos Novos é lindo e eu lembro que o pessoal teve dificuldades financeiras para manter, apesar de toda a importância histórica de preservar o local, e é a evidência", acho que ela complementou aqui com algum outro Tem até hoje. comentário. Tem até hoje, inclusive, receberam um oficial de justiça com mandado de penhora lá do Instituto Pretos Novos. É, eu também falo sobre isso. É lamentável, né, Alexandre, assim, eu fico imaginando, por exemplo, né, comparando aqui, pode ser uma comparação bastante injusta que eu vou fazer, mas eu fico imaginando que um instituto da grandeza dos Pretos Novos, por exemplo, né, para contribuição da gente entender o que que foi a história do Brasil, mas eu fico imaginando isso na França, por exemplo, isso jamais me parece aconteceria, né, o poder público não ter esse entendimento, essa consciência de um lugar como esse ser não apenas, esse tipo de dívida, né, essa penhora, acho que é em razão de questão de imposto, né, mas de ter um fomento, quer dizer, um incentivo por parte do poder público para manutenção desse lugar, né, desse espaço. Por exemplo, assim, quando a gente está falando de patrimônio, de memória, não adianta ficar apenas ali no discurso, né, tem que ter ali uma efetividade mesmo por parte do poder público em poder manter esse lugar. É lamentável a gente ter que saber que ainda acontece esse tipo de coisa, né. Entra governo, sai governo, continua a mesma coisa, entendeu? É um descaso generalizado. Parece que é um projeto de ignorância da população, entendeu? Que faz isso, que não tem cabimento. Como assim o Preto Novo vai receber mandado de penhora, entendeu? Quer dizer, em certas épocas aí, agora vai ter eleição, você vai ver um monte de gente indo lá, tirando foto abraçado com a dona Mercedes, com o seu Petrucco, que são os fundadores dos institutos, e recebe várias visitas, nacionais e internacionais, e tem que passar por isso, gente. É uma coisa assim, lamentável, como você falou, da consciência dos outros povos. Né? Lá na Inglaterra, os caras preservam a Baker Street 221B, que nos livros lá do Conan Doyle era a casa de Sherlock Holmes, quer dizer, os caras preservam um caso de personagem fictício. Machado de Assis morou em 6 locais aqui no Rio de Janeiro. Você não tem um em pé, entendeu? Tem um ali perto da Academia Brasileira de Letras, que botaram um arranha-céu lá, e tem uma parede com umas lajotas pretas e uma placa preta retangular falando aqui viveu Machado. Quer dizer, uma coisa assim lamentável, deplorável, que independente do viés político de qualquer governo, continua acontecendo. Pois é. Tem aquela casa do Cosme Velho, tem essa história da casa do Cosme Velho, que fala que é a casa do bruxo, né, que é como falam desse adjetivo também. É isso Virou mesmo ou café, isso né? é só É uma empresa agora que Machado morou no sobrado daquela casa. Aí no térreo tem lá o Capitu Café, que é o nome do local. Mas Sobrado também foi totalmente remodelado, não tem mais nada do Machado lá. Inclusive, você falou do Capitu Café, eu tenho que lembrar, né? Que lá nas paredes tem uns desenhos, né? E tem um desenho do Machado e um do Shakespeare, né? E no desenho, o Machado parece mais branco que o Shakespeare. Uma coisa assim, bizarra. E outro detalhe que tem que falar é que ali em frente, onde é o Capitu Café, tem um local onde as emissoras de TV, canal a cabo da Globo, tinham suas antenas e tal, e é o local onde fica a capela onde o Machado de Assis se casou. E está fechado para o público há mais de 10 anos, ninguém tem acesso, entendeu? É uma coisa assim, muito, muito, muito bizarra mesmo. Já que você falou não, é do triste. A gente ri Nome pra Velho, pra onde não tem lá, chorar. É. é Não, é que a horrível. gente ri pra não chorar, assim, é rir de desespero mesmo, sabe, enfim, Esse é primeiro roteiro do lamentável. Machado de Assis eu escrevi quando eu tinha 10 anos de idade. Foi quando eu li minha primeira biografia do Machado, peguei um mapinha da cidade e comecei a fazer ali os pontinhos onde ele viveu, onde ele lançou um livro, onde ele trabalhou, coisas assim.
E uma das primeiras coisas que eu fiz foi querer subir a ladeira do Livramento para conhecer a casa onde ele nasceu. Eu chorei pra caramba, porque não tem mais nada lá, um estacionamento. É uma desilusão atrás de outra. Aqui no Rio de Janeiro, a cada semana tem um casarão tombado. A casa da Carmen Miranda caiu há pouco tempo. Prefeito de cidades estão querendo asfaltar centro histórico, estão perdendo o status de patrimônio da humanidade. Parece que é uma frente unida contra a cultura e a preservação da memória brasileira. Que triste isso, realmente. Mas como é que você falou agora, né, assim, como é que você começou essa história, assim, né, desde criança, como você mencionou, e como é que você foi consolidando isso, construindo para poder fazer esse trabalho que você desenvolve hoje, assim, inspirado em quê, assim, né, o que que te motivou? Tudo veio do meu amor por história. Inclusive, eu estou cursando história agora, né? Minha graduação foi em direito. Eu até brinco quando eu falo com meus professores, eles falam: por que você não cursou história? Eu falei: o professor não ganha dinheiro, então tive que ir para onde o mercado mandava. Mas eu sempre amei história, sempre estudei a história do Brasil. Né? E isso me motivou muito. Como falei, meu roteiro de Machado foi praticamente escrito aos 10 anos de idade. E eu sempre gostei de ver a história contada pelo nosso ponto de vista, porque o que está no livro de história não é o nosso ponto de vista. Você pode falar de independência, de figuras importantes, dos fatos que construíram a nossa sociedade. A perspectiva nunca é a do homem comum. Todo mundo fala: a família real chegou ao Brasil fugindo de Napoleão, fundou o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional. Mas quem conta a história das pessoas que amanheceram com PR escrito na sua porta, que elas tiveram que sair só com a roupa do corpo, deixar até móveis, para as pessoas da comitiva de Dom João poderem morar lá, entendeu? Ninguém fala disso. Ninguém fala do movimento que era camuflado como saúde, que era para derrubar os morros do Rio de Janeiro, que falavam que não deixava a cidade ser arejada, tal e tudo mais. Mas a gente vê que esse movimento só veio no século XVIII. No século XVI e no século XVII, os portugueses só ficavam em cima do morro. A maior parte do Brasil, você vê no litoral, os morros têm uma fortaleza. Aquela fortaleza ficava uma igreja. Então, só quem ficava em cima do morro era militar, era padre e era governante. Aqui no Rio de Janeiro, depois de 1710, quando teve a invasão francesa e fortificou a cidade, aí que eles desceram do morro e começaram a ocupar ali a partir do Palácio Tiradentes em direção à Praça 15 e à Praça Mauá. E o morro foi sendo ocupado pelo preto e pelo branco pobre, porque o branco pobre e o preto sempre tem que morar perto de onde está o dinheiro. Ele não pode morar longe. Então ele tem que morar ali pela cercania do poder. Então eles passaram a ocupar lá. E daí que vem esse projeto: não vamos derrubar morro porque está prejudicando a saúde pública. Então a gente teve vários casos de gentrificação no Rio de Janeiro que não aparece no livro de história. Então eu sempre quis contar a história da perspectiva da gente. Não que apareceu num documento, num tratado que foi assinado, mas como que aquilo impactou a vida da Dona Maria, do Zé da Silva, da pessoa comum que passou por esse evento. Agora, você que, né, conhece muitíssimo bem aquela região ali, e você conta a história também pensando na perspectiva da atualidade, você não acha, Alexandre, que ali está passando de alguma forma por um novo processo de especulação imobiliária e de gentrificação também naquela região toda neste momento, Total, atualmente? é um caso descarado. Os caras estão fazendo, por exemplo, condomínio, botaram lá o nome do Heitor dos Prazeres, que cunhou o nome Pequena África, né? Tá ali. É mais um processo de gentrificação. Inclusive, quando eu faço o meu roteiro de Belle Époque Carioca, que eu falo quando foi aberto ali a Avenida Rio Branco, né, a Avenida Central, Rio de Janeiro parecia Paris e tudo mais, eu faço paralelo com o Porto Maravilha, a partir de 2013, desses movimentos de gentrificação, de melhorar o bairro, melhorar o local, mas não para quem mora no local, para atrair um novo público que já fica de acordo com o padrão que o governo quer dar na época, entendeu? Então,
esse paralelo ele tem que ser mostrado. A pequena África está passando por uma gourmetização incrível, entendeu? De você chegar lá no Angu do Gomes e pagar R$ 40, entendeu? Do pagode ser totalmente elitizado, já perder aquela essência que era o pagode da resistência, né? Ele acontecia na segunda-feira porque era o dia que os trabalhadores da estiva tinham folga, que carregavam as mercadorias para os navios, eles tinham folga na segunda-feira, por isso que o pagode era na segunda. Agora o pagode é qualquer dia, é uma coisa totalmente gourmetizada, as casas que vendem lá, os restaurantes e tudo mais, entendeu? Então, e tem essa especulação imobiliária que eu estou te falando. Então, é uma situação deplorável e que ameaça até ser um retrocesso para todo esse renascimento da nossa vontade de conhecer a nossa ancestralidade. Perfeito. Deixa eu ler aqui os últimos comentários até para poder também te liberar, não tomar mais seu tempo, Alexandre. Olha só. Aqui quem está falando, a Isabel Santos. Alexandre é um excelente guia de turismo. Sou fã, diz ela. Deve te Ela é conhecer, suspeita, é minha Alexandre. sobrinha, é minha sobrinha. Ah, Ela é muito bem, suspeita. muito bem. Beijo, O Pablo bebê. Freitas aqui, muito bom. Ele diz: a revista Zoom tem um texto interessante sobre o branqueamento através de simples recurso como aumento de contraste em fotos preto e branco, de personalidades como Machado, Lima Barreto, Chiquinha Gonzaga, entre outros. E é uma Também coisa aqui, perversa mesmo, é um projeto mesmo. Porque, por exemplo, totalmente. eles façam oculte da gente. Então, quando a gente fala de Egito, por exemplo, quem aprendeu na sua aulinha de geografia que o Egito fica na África? Praticamente ninguém, talvez os mais atuais agora, que no meu tempo ninguém sabia. Até pela narrativa da Bíblia, do povo de Israel, que foi escravo lá e tal, todo mundo situava o Egito lá perto do Oriente Médio. Ninguém falava do Egito na África. E isso nunca foi corrigido nos livros de geografia, porque interessava, que o Egito é uma potência filosófica, econômica, matemática, desde muito tempo, e não interessava que uma população preta tivesse o protagonismo todo. Exatamente, exatamente. E aqui, então, só esses 2 últimos comentários. A Elis, que diz: "Em Salvador também tem esse turismo de caminhada, turismo histórico no centro histórico de Salvador". Também aqui a Laila Amaral, que também diz: "Trabalho foda, estamos juntos, camarada, já te segui no Instagram e YouTube". E é isso, Maravilha! Alexandre. Gente, então eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Você me deu tanto tempo assim no seu programa. Te agradeço de coração. E você que é do Rio de Janeiro, o link lá para os meus eventos está na bio do meu perfil no Instagram. Eu já boto lá para quando você visitar o meu perfil e aproveitar para me seguir. E lá você vai conhecer toda a minha agenda de eventos, vai poder sugerir, vai poder participar. Você que está fora do Rio de Janeiro pode entrar em contato, a gente agenda uma data, ou em grupo, até sozinho, se você vier visitar, a gente faz roteiros privativos, entendeu? No intuito de atender o maior número de pessoas possível e contar a nossa história do nosso jeito, o jeito que importa para a gente, o jeito que mostra que nós somos os protagonistas da nossa história. Inclusive, falando de Pequena África, maio é o mês da abolição da escravatura, né? Dia 13. Então, no próprio dia 13, eu vou fazer um roteiro lá pela Pequena África e pelo menos mais um final de semana também desse mês, falando bem focado sobre a abolição. Não falando só sobre fatos que aconteceram na região da Pequena África, mas tem vários outros fatos, como, por exemplo, a Esperança Garcia, mulher preta, a primeira advogada da história do Brasil, reconhecida agora pela OAB, foi em 2015, que ela escreveu contando os maus tratos que ela sofria na fazenda dela para o governador lá no Piauí. Não deu em nada, né? O governador não providência nenhuma, mas o documento ficou. Então, a gente fala dela, fala de Luiz Gama também, fala de outras personalidades pretas pelo Brasil todo que mostraram que nós fomos os protagonistas da nossa libertação, que não foi aquela leivinha de 2 artigos que a Isabel sancionou no dia 13 que nos libertou, não. A gente ia ser liberto de todo jeito.
aquele foi um jeito do sistema continuar, porque no dia 14 de maio continuou o latifúndio, o preto continuou vivendo praticamente a mesma coisa, inclusive nas regiões mais afastadas do país, a noção da abolição nem chegou, né, nos primeiros dias após, entendeu? Então, nós, através da nossa resistência, desde o século XVI, quando nossos ancestrais começaram a ser trazidos aqui, nós fomos os protagonistas da nossa libertação. Então, vai ter esse roteiro no dia 13 e também no outro final de semana, ainda vou decidir, mas quem estiver me seguindo pelo Instagram vai saber tudo em primeira mão. Muito bom. Aliás, você falou de Princesa Isabel, eu vou dizer que, enfim, eu tenho sentimentos de revolta, para dizer o mínimo, quando eu vejo, tem um grande monumento, né, uma estátua da Princesa Isabel ali de frente para praia de Copacabana, né, ali entre Sim. Copacabana e Leme, né, aquela estátua e o status todos que a gente sabe, fora o Dom Pedro I, na Praça Tiradentes, que é aqui perto de onde eu tô também. E aí Zumbi dos Palmares, por exemplo, só para ficar num exemplo, tem lá uma cabeça dele na Avenida Presidente Vargas. São essas coisas todas, né, Alexandre, que é isso, causa revolta, para dizer o mínimo, e esse entendimento de como querem contar a história, né, para quem querem dar as devidas homenagens, né? Monumento significa homenagear, então. O pessoal de São Paulo passa muito por isso, com os bandeirantes, são glorificados lá e agora estão sendo ressignificados, a vida deles está aparecendo como grandes genocidas que foram, e está havendo esse movimento de ressignificação. E sobre a Princesa Isabel, que você falou, por exemplo, o ponto turístico mais famoso nosso, o Cristo Redentor, era para ser uma estátua dela. Era para ser Isabel a Redentora. Ainda bem que ela teve o bom senso de recusar a homenagem, mas tem coisas assim. Por exemplo, em 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre. E ela estava grávida na época, então os jornais da época faziam aquela imagem de Isabel como se fosse Nossa Senhora, um bando de criancinha preta em volta dela, ela libertando as criancinhas pretas e tudo mais, entendeu? Tudo no sentido de fabricar o herói. Inclusive, o próprio Dom Pedro deixou ela assinar essas duas leis, que foram chamadas de Lei Áurea, né? A Lei do Ventre Livre, de 1171, e a de 13 de maio de 88, já no sentido de ela ter popularidade para um terceiro reinado, para ela continuar a dinastia. Então, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso, e o propósito é sempre a manutenção do que nos oprime, que é o preto ser jogado para fora das regiões centrais, não ter acesso à cultura, não ter acesso aos serviços públicos de qualidade e ser jogado sempre na ignorância e no ostracismo, nunca como um protagonista, como alguém que realmente contribuiu de verdade para a formação do nosso país. E no projeto Caminhando com História, a gente vai justamente contra essa corrente, desmistificando esses heróis e promovendo resgates históricos que foram apagados. Perfeito. Aqui, só um último comentário. Agora é o último mesmo, eu te prometo, viu, Alexandre? O Alexandre vai ficar bravo comigo. Aqui, o pessoal tá Não, tô vendo sua adorando. camiseta aí, olha só. Tá perguntando sua camiseta do Iron Maiden, se você é metaleiro, se você gosta. Lá, gente. Então, cara, sou sim, entendeu? Gosto muito do Iron, entendeu? Sou um preto assim meio fora de ordem aqui no Rio de Janeiro, que eu não torço pelo Flamengo, eu não sou pagodeiro, nada contra o pagode, tá? Até gosto, mas a preferência mesmo, minha primeira escolha musical foi o rock, entendeu? Que eu gosto muito. Mas o E rock é preto também, né? Pô, o rock também é preto, total, é enfim, Chuck né? Berry e Little Richard, entendeu? O rock é preto, inclusive a primeira pessoa a tocar rock foi uma mulher preta, que tocava na igreja dela, lá nos Estados Unidos. O rock é essencialmente preto, entendeu? Mas não está na conformidade do preto da, da atualidade. Mas mesmo assim, para mim, é o que foi a minha primeira escolha musical. Maravilha. Obrigada, Alexandre, mais uma vez. Que bom te conhecer, que bom Eu que aqui agradeço. poder te ouvir,
né, além de apresentar seu trabalho, assim, de quebra a gente ganhou uma aula de história também, muito, muito bom mesmo. Que bom, que bom. É isso, gente, vão lá, sigam então o Alexandre, acompanhem o Muito trabalho dele obrigado. também. Maravilha. Até a próxima, Obrigado por tudo. Alexandre. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.